Livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 1, 2 e 3. Daniel capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. A minha versão diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Amém. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Daniel viveu a maioria do seu tempo de existência debaixo de uma, ou todo o seu tempo de existência debaixo de uma nação que dominava, que destruiu o povo judeu, que dispersou o povo judeu para tudo quanto é nação. Ele viveu debaixo de uma ditadura, viveu debaixo de uma circunstância pessoas nasceram, pessoas morreram debaixo dessa situação. 70 anos é muito tempo de vida. 70 anos é praticamente uma vida da nossa geração que vive muito. Pessoas morriam, pessoas nasceram, pessoas morreram debaixo desse jugo. Isso nos faz entender que a vida da gente, ela pode passar sem mudanças nenhuma. Nada de novo aconteça. A vida da gente pode ser um suceder de anos repetitivos. Olhe para a sua. Podemos viver todo um tempo da nossa existência, anos da nossa vida, sem mudanças acontecendo, sem coisas novas acontecendo. E quando não acontece coisas novas na nossa vida, vivemos debaixo de privação, somos privados de cura, de libertação, de restauração, somos privados de conquistas, somos privados de provisão de Deus. Podemos viver uma vida inteira falando do que Deus é e do que Ele pode, e não usufruindo de quem Ele é e do que Ele pode. Sim, tem pessoas que passam pela vida dentro do corpo de Cristo e as coisas não mudam na sua vida, por um motivo simples que me foi identificado no coração por Deus aqui em Daniel. Alguém está aí, não? Se você viu os 3 versículos que lemos, a Bíblia diz que Daniel entendeu pelos livros que eles estavam debaixo de um cativeiro que não era mais para estar lá. Ele entendeu pelos livros que o tempo que era para mudar na sua vida tinha chegado. E o entender é um divisor de águas que nos tira da vida da mediocridade, pobre, vazia, sem propósito, para uma vida de conquista, de vitória, de transformação a tudo que nos rodeia. Entender as coisas, entender os tempos, entender a palavra, entender o agir e o mover de Deus é um divisor de águas. Daniel estava lá, viu pessoas morrerem, viu pessoas nascerem, envelhecerem, viu pessoas passarem, reis passaram por ele. O rei anterior a esse, que ele dá o nome de Dario, que é um título, o rei o tinha colocado como
o homem mais importante depois dele no reino, colocou um pendente de ouro no seu pescoço, o exaltou por causa da interpretação do sonho que foi escrito na parede, e Daniel foi exaltado, e o rei morreu, o outro tomou lugar, passaram 3 reis e Daniel continuava escravo. E quantas coisas passam e passam e passam e vão passando e não mudam, porque nós não nos posicionamos. Alguém está aí? Nós não nos posicionamos. Se você puder falar com o seu vizinho com respeito, diga: meu irmão, as mudanças da sua vida começam quando você não quer estar do jeito que está hoje. Quando você se mobiliza, quando você se incomoda, quando fica inquieto, quando insiste em buscar em Deus mudanças. Eu quero abrir um parênteses que não está aqui. Se hoje somos uma igreja em grupos, e que muitos que estão aqui ainda não entendem o que é isso, foi porque há mais de 20 anos atrás nós tivemos uma igreja que cresceu, e daqui a pouco ela teve uma quebra. Eu costumo dizer que eu beijei a lona, eu quis ir embora, muita gente conhece isso, decepcionado, frustrado, mas eu tinha uma inquietação dentro de mim, dizendo: não pode ser desse jeito. Uma hora as pessoas estão a favor, outra hora as pessoas estão contra, uma hora as pessoas estão bem, outra hora as pessoas estão ruins, uma hora elas estão comigo, outra hora elas vão embora. Não pode ser desse jeito, alguma coisa está errada. E eu comecei a buscar as mudanças e entender a igreja, e por isso, resultado de busca, de anos de leitura, de palestras e de cursos, e buscando aqui e fora daqui, compreendemos o que é uma igreja em grupo. Estabelecemos um modelo ímpar. Nós não somos uma cópia, somos um original. Não que tenha alguma coisa errada com o G12, com o MDA, com o G5, outros modelos que existem, mas nós somos originais. Eu quero dizer para você que muitas coisas não acontecem na sua vida porque falta você entender. Não estou falando de conhecer. Conhecer talvez você conheça. Conhecer talvez você tenha muito conhecimento, e tem muita gente que corre atrás do conhecimento, e é bom você correr atrás do conhecimento. Conhecimento é fundamental. Conhecimento é a diferença entre a vitória e a derrota na sua vida. Conhecimento liberta você, a ignorância aprisiona você. Todo o império do inferno, através do mundo secular e do mundo espiritual, quer que o ser humano seja ignorante. Porque quanto mais ignorante, mais manipulado você é, e quanto mais manipulado, menos você tem. É isso que o comunismo, através do PT, queria fazer nesse país, e que tem feito nos países à nossa volta. Ignorância, dá cesta básica, não ensinar a pessoa, não dá curso, não dá capacitação para a pessoa se tornar alguém e conquistar o seu espaço. E no mundo espiritual também é assim. Você vê igrejas que só ficam fazendo as mesmas coisas, não levando as pessoas ao crescimento, ao conhecimento, e através do conhecimento, o entender, porque o entender vai fazer você agir. Então por que Daniel, que estava debaixo de um jugo e queria mudança para o seu povo, e quando ele entendeu, a Bíblia diz que ele entendeu, ele começou a tomar providência, porque quando você entende o seu direito, entende o seu papel, entende o seu propósito, entende o seu chamado, entende o território que está pisando, entende o mundo espiritual à sua volta, quando você entende, o seu comportamento muda. A mesmice é resultado da ignorância. As mudanças é resultado do entender quem você é, onde você está, por que você está, por que Deus te chamou, por que você e não seu irmão, que muitos aqui têm parentes que não são crentes, por que você e não sua família, por que você e não seus vizinhos, por que você e não seus primos, por que você e não seus amigos, por que você? Entender. Daniel disse, naquele primeiro ano de Dario, porque havia uma mudança no mundo espiritual,
O rei anterior tinha morrido, tinha dado cargo. O rei posterior permaneceu, mas diluiu os cargos. E naquele tempo, Daniel viu que mudança de reis era mudança de tempo. E quando ele entendeu, aleluia, quanta coisa mudaria na sua vida se você entendesse o que é oferta, ao invés de criticar quando ela é feita. Porque se você entender, nunca mais vai brincar com isso, e não vai dar esmola achando que está dando oferta. Se você entendesse o que é o dízimo na sua vida, você nunca mais teria problema quando entrega o seu dízimo, e não ficaria cobrando de Deus: entreguei meu dízimo, mas o carro quebrou, entreguei meu dízimo, mas estou com problema, entreguei meu dízimo, mas quebrou aquilo, como se o dízimo fosse uma apólice de seguro, que agora você pode cobrar alguma coisa de um Deus que já te deu tudo, inclusive o seu filho, o melhor que ele tinha. Se você entendesse o que é casamento, o que é a esposa, se você entendesse o que é a tua esposa, se você entendesse o que é o marido, esposa não queria fazer o papel do homem, homem querendo fazer o papel de mulher. Entender. Diga para o seu irmão: está entendendo? Não, você está ouvindo, está aprendendo. Existe uma diferença entre entender e aprender. Aprender e entender. Você pode ouvir, você pode ter conhecimento. Entender é quando você tomou uma revelação no teu coração. Você aceitou aquela verdade para a sua vida. Você aceitou a verdade da palavra para a sua vida, e ela causa uma mudança em você. Ela causa uma transformação, ela causa uma mudança de comportamento, ela causa uma mudança de paradigma. Irmãos, quando Jesus pregou para os seus 70, e quando ele disse: quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, eles entenderam que a coisa era séria. Ficou 12. E o entender só não agrega, separa também. E quando você entender que esse namoro forçado não é namoro de Deus, você separa, que dá tempo ainda. Quando você entender, irmã, que esse homem que já te trata mal, e que você acha que vai ser seu marido, vai te tratar bem, é laço. Entender. Alguém está entendendo? Quando você entender que cartão de crédito não é cartão de dívida para fazer em 10 vezes, mais uma vez em 10 vezes, e mais uma vez em 10 vezes, e quando você viu está com 30 vezes, não lembrou das outras duas primeiras. Entender. Alguém está me entendendo? Não, estão me ouvindo. Por que Daniel entendeu, irmão? Daniel entendeu porque procurou, foi aos escritos de Deus, foi a palavra de Deus, que é totalmente confiável. Ele foi a palavra de Deus, ele foi buscar, foi baseado nos escritos que ele começou a agir, e não em profecias. Tinha profeta no tempo de Daniel? Tinha, irmão. Mas ele foi buscar na palavra, a fonte mais confiável, para você compreender todas as áreas da sua vida. E eu não tenho tempo de falar nem de 5% delas. Estou citando algumas aqui porque Deus está colocando no meu coração. Quem sabe era para você. Quem sabe era para você saber, para falar para alguém. Amém ou não amém? Amém. Entendeu? Ele foi buscar nos livros. Como diz o versículo de número 2, diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que faltava, que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, está em Jeremias 25:11 isso, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel disse: mas já acabou, já passou os 70 anos e nós estamos aqui vivendo essa vida miserável. Você sabe que depois que ele entendeu, depois que ele procurou, depois que ele entendeu e depois que ele agiu, uma coisa extraordinária aconteceu, coisa impossível de acontecer. O rei pagão Ciro, que tinha assumido no 3º ano, determinou que Jerusalém fosse reconstruída, que os muros fossem reconstruídos, que o templo fosse reconstruído, e que
todo o ouro e tesouro do templo, que eram mais de 5.000 peças de ouro e prata, o rei pagão devolveu para Jerusalém e colocou dentro do templo. Não, nem uma aleluia, porque você nunca leu essa história, eu acho. Meu irmão, o inimigo devolveu, o inimigo devolveu, o inimigo devolveu, o inimigo restaurou, o inimigo devolveu. Tem coisas que o diabo tem roubado na sua vida, tem tirado da sua vida, tem assolado a sua vida, e você precisa entender que é hora de se posicionar para que ele devolva a família, devolva filho, devolva recursos, devolva a vida espiritual, devolva o tempo de Deus na sua vida. Mas o inimigo não devolve assim, porque ele é ladrão, é mentiroso, e ele sempre vai dizer para você: não tem mais como restaurar isso, não tem mais como consertar isso, não tem mais como melhorar isso, não tem mais como voltar. Sempre você vai ouvir esse tipo de pensamento e de ideias na sua vida, e vai usar pessoas que estão perto às vezes, para que você se acomode, achando: o inimigo vai devolver o ouro para o templo? Devolveu. Porque alguém procurou nos livros. Aprender é fundamental para a mudança na sua vida. Seminário não vem, palestra não vem, escola não quer, não lê um livro, não quer aprender. E nós somos uma igreja, nós somos a igreja que é crescimento, nós queremos que você cresça, para que você aprenda, para que você pratique, e que para que você mude, você precisa primeiro crescer no conhecimento. Crescendo nele, você vai entender. E você precisa entender, não é só conhecimento. O conhecimento trouxe o entendimento. Então Daniel procurou nos livros, na Bíblia Sagrada. Eu fico pensando, por que tem pessoas que têm medo de aprender? Porque conhecer a Bíblia é conhecer os teus deveres e os teus direitos. Talvez seja por isso que as pessoas têm medo de crescer no conhecimento, de estudar, de aprender, porque ela vai aprender os seus deveres também. E ela não quer aprender os seus deveres, só quer aprender os seus direitos. Alguém está aí, não? Meu Deus! Por isso tem muita gente que troca a Bíblia pela caixinha de promessa. Ah, aquele horóscopo cristão. Tem isso hoje ainda, não tem? Não tem, né? No tempo que eu era jovem tinha muito disso. Caixinha da promessa. Alguém já ouviu falar? Não perguntou se tem, só se ouviu falar. Levanta a mão, alguém já ouviu falar? Horóscopo, tem agora, tem no WhatsApp, pelo amor de Deus. Tem aplicativo disso? Sangue do Cordeiro. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. As pessoas trocam a Bíblia pela caixinha da promessa, sabe por causa do quê? Porque a Bíblia vai mostrar os teus deveres, e a caixinha da promessa só vai falar coisinha agradável. Eu não vi caixinha de deveres, já viu não? Já viu algum crente querer comprar caixinha de obrigações? De compromisso, de verdade? Não, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai isso, Deus vai... Só as promessas. Os deveres não, meu irmão, não existe promessa que não tenha um dever junto. Deus não faz nada para quem não tem compromisso com Ele mesmo, irmão. Quando é que você vai amadurecer para isso, crescer para isso, entender essa verdade? Alguém está aí, não? Você precisa estudar para que você possa entender. Diga ter, repita, ter compreensão plena e não parcial. Muitas pessoas compreendem pela metade e querem o resultado completo. Não tem. É necessário que você entenda, que entre no teu coração e que você aprenda plena compreensão do que Deus fala, do que Deus tem, do que Deus quer e do que Deus é. Eu quero dar um exemplo aqui, eu separei um único exemplo simples, está em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 6. Nós sabemos aquela história que Jesus está com
andando com Pedro, e Pedro estava ali com o pessoal. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, porque ele estava falando que todo mundo ia negar ele, estava se colocando numa posição acima. Não, todo mundo aqui vai te negar, mas eu não te nego. Jesus disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante pela terceira vez, você vai me negar. Na lata. Pum. E Pedro disse: o senhor vai me desculpar, mas o senhor está enganado nessa profecia. E Pedro não aceitou a profecia, irmão. Está chamando Jesus de enganado. Ele não se sujeitou à autoridade do mestre. E nós sabemos a história. Jesus foi preso, estava lá, ele entrou, ficou do lado da fogueira, disse não, disse que não conhecia e negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, voltou a pescar porque achou que não tinha mais restauração. Jesus voltou lá na praia, chamou ele do barco de novo, que ele se jogou na água. Chegou lá perto de Jesus, que já estava o peixe, já estava o pão, já estava a fogueira, e ficaram quietos. Todo mundo comeu, ninguém falava nada, sabia que era Jesus depois da ressurreição. Você conhece a história? E a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro num canto e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo. Digo: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Apacenta meus rebanhos. Pedro, tu me amas? E ele ficou triste, que perguntou a terceira vez. Estava vendo ali uma PNL, uma cura da alma. Estava vendo ali algo para restaurar o comportamento de Pedro. E Pedro disse: Senhor, tu sabe tudo. Olha bem a resposta de Pedro. Por quê? Porque ele lembrou que Jesus disse: tu vai me trair? Ele disse: não, não vou não. Agora ele já mudou de opinião. Não, tu sabe tudo. Porque ele entendeu que o que o Senhor fala, o que a palavra fala, se cumpre. E assim como ele entendeu, tu sabe tudo, o que tu falou, está falado. Se tu disser que eu vou voar, eu vou voar. Não tem mais dúvida com o que tu fala. Isso é entender, é não ter dúvida quanto àquilo que o Senhor fala na sua palavra para a sua vida. É entender que essa Bíblia, que a Bíblia Sagrada é livro absoluto, que é tão poderoso que os países comunistas não querem que entre, tem medo do poder que há nessa palavra. E o crente tem ela na mão e não acredita, e fica acreditando em mentira. Não, que é isso, que é interpretação, que é lei, que é papel. Meu irmão, deixa para lá. Aí em Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 6, a Bíblia diz que Herodes prendeu alguns dos discípulos, matou Tiago, a espada, o irmão de João, e prendeu Pedro para matar. Então Pedro sabia que ele foi preso para ser morto. Já mataram João, Tiago, aliás, o irmão de João. Agora prenderam Pedro, estava preso e ia ser morto. Só não foi porque veio a Páscoa. Ele disse: vou deixar passar a Páscoa, e depois da Páscoa, porque os judeus estavam contentes. E onde é que estava Pedro? Dentro da prisão, amarrado de pé e mão, com soldados do seu lado. O que você faria se alguém dissesse: você vai morrer amanhã? Eu não sei você, mas Pedro estava dormindo. E não tinha remédio, irmão, não tinha holopatia naquela época, não tinha comprimido para ele tomar e dormir, não tinha faixa preta, como se fala. Como é que um homem que sabe que ia morrer amanhã está dormindo um dia antes, numa prisão? Porque ele tinha uma palavra. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, quando tu era moço, tu ia onde queria, fazia o que queria. Quando tu ficar velho, vão te pegar pela mão e vão te levar nem aonde tu não quer. Tu vai ficar tão velhinho que tu vai ficar dependente. E Pedro não estava velho ainda. Ele disse: o meu Senhor falou que eu vou morrer velho. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ah, mas Herodes te prendeu, Herodes vai matar. Eu vou dormir. O meu Senhor falou que eu vou morrer velho. Por isso que ele dormia, porque ele cresceu para entender que o que o Senhor fala, ele cumpre. Alguém está aí? O que o Senhor fala, o que está na palavra de Deus. Por isso, irmãos, você precisa entender isso. Você precisa buscar conhecimento das promessas, das vontades, dos teus deveres, dos teus direitos. Precisa crescer no conhecimento e na graça. E você precisa entender. Entender é quando você
amadurece, e você sabe que o que Deus falou tem que se cumprir. Agora, como é que vai se cumprir? Se Daniel estava preso na Babilônia, se ele estava preso debaixo de uma tirania, e toda a sua nação estava presa debaixo de uma tirania. Vamos voltar lá? Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi. Como, Daniel? Pelos livros. Eu busquei conhecimento, eu cresci, eu aprendi o que Deus fala, Ele cumpre. Eu entendi que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Tinha se cumprido. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplicas, com jejum, com pano de cinza e saco. Você pode ter conhecimento, e deve. Você pode entender a promessa, saber que ela vai se cumprir, e precisa, mas só vai se mover a mão de Deus quando você orar. E aqui está o problema do crente. O crente conhece Bíblia, porque hoje, irmão, nós estamos na era do conhecimento. A informação é fácil, rápida e prática. Você pode ouvir inúmeros pregadores, grandes palestrantes, pode aprender, pode conhecer, pode fazer teologia, pode se formar, que é muito bom. Mas as coisas só começam a mudar na minha e na sua vida quando nós nos humilhamos e oramos. Se você for ler em casa, e eu aconselho você a ler em casa e não agora, você vai descobrir que o anjo chegou para trazer a resposta para Daniel, porque ele começou a orar, e no terceiro ano o anjo apareceu com uma resposta profética para os nossos dias. Mas quando ele começou a orar, o anjo se apresentou para ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a resposta veio para você. É o famoso 21 dias de oração de Daniel, que todo mundo conhece, que fazem campanha e tudo mais. Ele disse: desde o primeiro dia eu vim com a resposta. Eu fui impedido no mundo espiritual, houve uma batalha no mundo espiritual. Porque, irmão, quando você entende, quando você busca, quando você entende, quando você ora, o mundo espiritual se move. Se nós pudéssemos ter um segundo, nós pudéssemos ter 10 segundos de abrir a visão espiritual, ouvir a guerra que existe dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, dentro da sua família, como eu também pudesse ver todas essas coisas, a gente andaria de joelho. Nós não teríamos mais problema em ter um tempo de oração no nosso quarto, no nosso escritório, um tempo de oração na nossa sala, um tempo de oração diariamente. Porque quando ele entendeu, quando ele buscou o conhecimento, ele disse: já passou muito tempo. Quando ele entendeu que o tempo terminou, porque a palavra traz a revelação, quando ele compreendeu essas coisas, ele começou a orar. Mas foi quando ele começou a orar, oração, que Deus começou a mudar, e mudou. Por isso que tem muito crente que fica citando Bíblia. É bom citar Bíblia. Não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro. É verdade. Você tem conhecimento, que bom, você está entendendo, começou a entender. É bom que você cresça no conhecimento, é bom que você entenda, é bom que você tenha promessa nas suas mãos. Conhecimento te dá vantagem, entender te dá mudança de comportamento, mas a resposta só vem quando você ora. Ele buscou conhecimento, tinha vantagem. Ele entendeu, mudou comportamento. Mas o anjo só se moveu porque ele começou a orar. Mas sem oração, conhecimento e entendimento é apenas informação. Nada substitui na sua vida o joelho no chão. Nada substitui na sua vida o dobrar os joelhos. Nessa caminhada de fé,
Eu tenho visto igrejas que as pessoas mal sabem falar, não sabem se expressar. Mas você e eu já ouvimos testemunhos aqui de homens que vieram pregar aqui, dizendo: a minha vida mudou, porque a irmãzinha do coque que fala panificador orou, 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 e Deus me alcançou. Que não importa se eu falo errado, se eu digo errado, não importa, se eu oro, Deus se move. E é isso que eu já vi na minha vida. Pessoas que derramam lágrimas, que choram, que botam o joelho no chão, que clamam, e não sabem como Deus vai fazer, não tem, mas eles ficam orando, e ficam importunando os céus, e batendo nos céus. Agora imagina você comigo, você tendo conhecimento, que te trouxe entendimento, que é uma carta, que é uma autoridade, que é uma autorização. Irmão, você está compreendendo isso que eu estou falando, não? Está chegando o teu coração aí atrás, irmão? Quando você tem tua razão, quando você tem o teu direito, tem o teu papel, no mundo secular você vai no Procon, está aqui, meu direito. Sem papel você não fala nada. Você vai no advogado, está aqui o meu direito. Você vai no juiz, está aqui meu direito. Está aqui, Constituição, direito. Você muda o comportamento. É importante buscar conhecimento, é importante entender quem você é em Deus, mas precisa orar. Não pode viver uma vida sem dobrar o teu joelho uma vez por dia, sem ter um tempo com Deus, sem apresentar a tua casa, a tua família, teus negócios, sem apresentar a tua vida, sem ter um tempo de gratidão, de agradecimento, sem orar pelo teu grupo de crescimento, pelo teu líder, pelos teus liderados, seja em qual hierarquia for, sem orar pelos teus negócios, sem colocar na presença de Deus cada passo que você quer dar essa semana. Não viva como se você não tivesse que prestar conta, porque Hebreus deixa bem claro isso. Nós vamos prestar, e para acertar nós precisamos dele. Deus tirou um povo escravo, espalhado pelas nações, e voltou todos para Jerusalém, e reconstruir o templo, porque um homem, Daniel, quando eu estava lendo sobre essa história aqui, eu fiquei com inveja de Daniel, porque 3 vezes ele é dito homem muito amado. Um homem dobrou o joelho e mudou o destino de uma nação, e fez cumprir uma palavra profética. Você na sua casa, se dobrar o teu joelho, teu cônjuge, teus filhos, teus pais, vida material, se você dobrar o seu joelho na tua casa, Deus vai vir e vai cumprir. Fica de pé no seu lugar.